Às vezes, tudo que a pessoa precisa é de um acompanhamento, e quando essa pessoa encontra esse acompanhamento, é importante ela se permitir também ser acompanhada, e é isso que nós estamos propondo com esse plano de leitura anual bíblica, acompanhar você, para que você alcance então o seu objetivo, que no caso é conseguir ler a Bíblia inteira. Aqui no nosso plano se consiste nós lermos a Bíblia inteira. Nós não estamos aqui fazendo estudo, nós estamos apenas lendo, absorvendo aquilo que o Espírito de Deus expressou através da sua escritura. E aí você, no seu particular, vai fazer a sua meditação, o seu estudo e assim por diante, tá certo? Então você quer ler a Bíblia inteira? Você quer, de fato, conseguir ler a Bíblia inteira? Vem com a gente. Esse plano se consiste em nós lermos trechos da Bíblia e esses trechos vão se completar numa leitura inteira da Palavra de Deus. Vamos à leitura de hoje, mas antes, não posso esquecer de falar contigo, né? Dá esse like aí. Se não é inscrito no canal, não, se inscreva no canal e compartilhe para os seus contatos e grupos. Vamos à leitura de hoje. Dia 108, nós vamos ler Deuteronômio 29 e 30, Jó 22 e 2 Coríntios 12. Deuteronômio 29. Deus faz nova aliança com o povo. São estas as palavras da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que havia feito com eles em Horebe. Moisés mandou reunir todo Israel, então lhes disse: vocês viram com os seus próprios olhos tudo o que o Senhor fez na terra do Egito com Faraó, com todos os seus servos e com toda a sua terra. Viram grandes provas, sinais e grandes maravilhas, mas até o dia de hoje o Senhor não deu a vocês um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Durante 40 anos eu os conduzi pelo deserto, e nesse tempo não envelheceram as roupas que vocês usavam, nem se gastaram as sandálias que vocês calçavam. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho ou bebida forte, para que soubessem que eu sou o Senhor, seu Deus. Quando chegaram a este lugar, Sehom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, saíram ao nosso encontro para lutar contra nós. E nós hoje derrotamos, tomamos a terra deles e a demos por herança aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo dos Manassitas. Portanto, guardem e cumpram as palavras desta aliança, para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Hoje todos vocês estão diante do Senhor seu Deus, os chefes das tribos, os anciões e os oficiais, todos os homens de Israel, as crianças, as mulheres e os estrangeiros que se encontram no arraial, desde o rachador de lenha até o tirador de água, para que entrem na aliança do Senhor seu Deus e no juramento que hoje o Senhor seu Deus está fazendo com vocês, para que hoje os estabeleça por seu povo e ele seja o Deus de vocês, como ele lhes prometeu e como jurou aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. Não é somente com vocês que faço esta aliança e este juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco diante do Senhor nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco, porque vocês sabem como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais vocês passaram. Viram as suas abominações e os seus ídolos feitos de madeira e de pedra, e viram também a prata e o ouro que havia entre eles. Que entre vocês não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir os deuses destas nações. Que não haja entre vocês raiz que produza erva venenosa e amarga. Ninguém que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo: tirei paz, mesmo que eu ande na teimosia do meu coração, pois isso destruiria a terra molhada
com a seca, o Senhor não está disposto a perdoá-lo. Pelo contrário, a ira do Senhor e o seu zelo se acenderão sobre tal homem, e toda maldição escrita neste livro cairá sobre ele, e o Senhor apagará o nome desse homem da face da terra. O Senhor o separará de todas as tribos de Israel para calamidade, segundo todas as maldições da aliança escrita neste livro da lei. Então a geração vindoura e os filhos que vierem depois de vocês e os estrangeiros que virão de terras remotas verão as pragas desta terra e as suas doenças com que o Senhor a terá afligido. Verão toda a terra abrasada com enxofre e sal, de modo que não será semeada, nada produzirá, nem crescerá nela erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e Gomorra, de Admá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Sim, todas as nações verão isso e perguntarão: por que o Senhor fez isso com esta terra? Qual foi a causa do furor de tamanha ira? Então se dirá: porque abandonaram a aliança que o Senhor, Deus de seus pais, fez com eles. Quando os tirou do Egito, eles foram e serviram outros deuses e os adoraram, deuses que não conheceram e que ele não lhes havia designado. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, trazendo sobre ela toda a maldição que está escrita neste livro. Com ira, indignação e grande furor, o Senhor os arrancou de sua terra e os lançou para outra terra, como hoje se vê. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Promessas de misericórdia. Quando todas estas coisas vierem sobre vocês, a bênção e a maldição que pus diante de vocês, se vocês se lembrarem delas entre todas as nações para onde o Senhor seu Deus os lançar, e voltarem para o Senhor seu Deus, vocês e os seus filhos de todo o seu coração e de toda a sua alma, e derem ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje lhes ordeno, então o Senhor seu Deus mudará a sorte de vocês e se compadecerá de vocês e os reunirá de todos os povos entre os quais o Senhor, o Deus de vocês, os havia espalhado, ainda que os desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra. Desde aí o Senhor seu Deus os ajuntará e os trará de volta. O Senhor seu Deus introduzirá vocês na terra que os seus pais possuíram, e dela vocês tomarão posse. Ele fará bem a vocês e os multiplicará mais do que os seus pais. O Senhor seu Deus circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma, para que vocês tenham vida. O Senhor seu Deus porá todas as maldições sobre os inimigos de vocês e sobre aqueles que os odeiam e os perseguiram. De novo vocês darão ouvidos à voz do Senhor e cumprirão todos os mandamentos que hoje lhes ordeno. O Senhor seu Deus dará a vocês abundância em tudo o que fizerem, no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais e no fruto da terra, e os beneficiará, porque o Senhor voltará a se alegrar com vocês, para lhes fazer bem como se alegrou nos pais de vocês. Se derem ouvidos à voz do Senhor seu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da lei, se vocês se converterem ao Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma, porque este mandamento que hoje lhes ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de vocês, não está no céu para que tenham de dizer: quem subirá até o céu por nós para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós para que cumpramos? Nem está do outro lado do mar para que tenham de dizer: quem irá atravessar o mar por nós para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós para que o cumpramos? Pois esta palavra está bem perto de vocês, na sua boca e no seu coração, para que vocês a cumpram, a vida ou a morte. Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal, se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus,
Andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Mas se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra da qual passando o Jordão. Vocês vão entrar para dela tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a ele. Pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, Isaque e Jacó. Vamos agora a Jó capítulo 22. Terceira fala de Elifaz. Você cometeu muitos pecados. Então Elifaz, o temanita, tomou a palavra e disse: pode o homem ser de algum proveito para Deus? Não. O sábio só é útil a si mesmo. Será que o Todo-Poderoso tem interesse em que você seja justo? Será que ele tem algum lucro se você for perfeito em todos os seus caminhos? Ou será que é por causa do seu temor a Deus que ele o repreende ou entra em juízo com você? Não é fato que é grande a sua maldade e incalculável a sua iniquidade? Porque sem motivo você exigiu penhores do seu irmão e despojou das roupas os que estavam seminus. Você não deu água ao cansado, e ao faminto você se recusou a dar pão. A terra pertencia ao homem poderoso, e só os privilegiados moravam nela. Você despediu as viúvas de mãos vazias, e os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso você está cercado de laços, e repentino pavor toma conta de você. Está submerso por trevas que impedem você de enxergar e pelas águas transbordantes que o cobrem. Você quer seguir o iníquo? Não está Deus nas alturas do céu? Olhe para as estrelas mais altas. Que altura! E você diz, o que é que Deus sabe? Será que ele pode julgar através de densa escuridão? Grossas nuvens o encobrem, de modo que não pode ver. Ele só passeia pela abóbada do céu. Você quer seguir a rota antiga que os iníquos percorreram? Estes foram levados antes do tempo. Uma torrente arrasou os seus alicerces. Diziam a Deus, deixe-nos em paz, e perguntavam, o que pode fazer-nos o Todo-Poderoso? Contudo, foi Deus quem encheu de bens as casas deles. Longe de mim o conselho dos ímpios. Os justos veem a destruição deles e se alegram. O inocente zomba deles, dizendo, na verdade, os nossos adversários foram destruídos e o fogo consumiu o resto deles. Reconcilie-se com Deus. Portanto, reconcilie-se com Deus, vive em paz com ele, e assim lhe sobrevirá o bem. Aceite a instrução que vem da boca de Deus e guarde as palavras dele em seu coração. Se você se converter ao Todo-Poderoso, será restabelecido. Se afastar da sua tenda a injustiça e lançar o pó, o seu ouro, o ouro de Ofir, entre pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o seu ouro e a sua prata escolhida. Então você encontrará prazer no Todo-Poderoso e levantará o seu rosto para Deus. Você fará oração e Deus o ouvirá. E você pagará os seus votos. Se você projetar alguma coisa, ela lhe sairá bem, e a luz brilhará em seus caminhos. Se forem humilhados, você dirá para cima, e Deus salvará o humilde, livrará até o que não é inocente. Sim, será libertado, porque você tem as mãos limpas. Vamos agora a 2 Coríntios capítulo 12. As visões e revelações do Senhor. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse
homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado para o paraíso e ouviu palavras indizíveis, que homem nenhum tem permissão para repetir. Desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade, mas evito fazer isto para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou do que ouve de mim. O espinho na carne. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. As credenciais de um apóstolo. Fiz-me louco, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ter sido recomendado por vocês, pois em nada fui inferior a esses superapóstolos, ainda que nada sou, pois as minhas credenciais de apóstolo foram apresentadas no meio de vocês com toda paciência por sinais, prodígios e maravilhas, pois em que vocês foram inferiores às demais igrejas, senão no fato de eu não ter sido pesado a vocês? Perdoem-me esta injustiça. Paulo deseja visitá-los. Eis que pela 3ª vez estou pronto para visitá-los e não serei um peso para vocês, pois não estou interessado nos bens de vocês, e sim em vocês mesmos. Não são os filhos que devem juntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de boa vontade gastarei e me deixarei gastar em favor de vocês. Se eu os amo cada vez mais, será que vou ser amado cada vez menos? Seja como for, eu não fui um peso para vocês. No entanto, sendo astuto, eu os prendi com astúcia. Será que eu explorei vocês por meio de alguém que lhes enviei? Pedi a Tito que fosse até aí e mandei com ele outro irmão. Será que Tito explorou vocês? Não é verdade que temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? O receio de Paulo. Há muito vocês podem estar pensando que queremos nos defender diante de vocês. Falamos em Cristo diante de Deus, e tudo isto, meus amados, é para a edificação de vocês, pois tenho receio de que, indo até aí, eu não os encontre da forma em que gostaria de encontrá-los, e que também vocês me achem diferente do que esperavam, e que haja entre vocês briga, inveja, ira, egoísmo, difamação, intriga, orgulho e tumulto. Tenho receio de que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês e eu venha chorar por muitos que, no passado, pecaram e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticam. Uau, até aqui nos ajudou o Senhor, mais um dia de leitura bíblica concluída. Que Deus abençoe a sua vida. Te espero aqui amanhã e vamos seguindo, de passo em passo, de fé em fé. Um abraço, pra cima!